Abre a sua Bíblia, no livro de Romanos, o capítulo 5, Romanos 5, o versículo de número 8. Romanos 5, versículo de número 8. Irmãos, para comer desta mesa espiritual, não é de qualquer jeito. Para receber o alimento espiritual, tem que estar ligado, porque Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em Espírito, em verdade. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, fala no nosso coração, Pai. Que não venha a ser, Pai, as minhas palavras, meus sentimentos, mas que seja, ó Deus, a Tua palavra, que sejam os Teus sentimentos para os nossos sentimentos. Nós te louvamos, nós te agradecemos de todos. Amém. Podeis sentar, irmãos, e ver a sua mão. Tem uma salva de palmas bem forte para esta palavra, bem forte as palmas para ele. Diga comigo, Ele nos amou primeiro. Amor, aqui está escrito, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, alguém, para gostar de alguém, exige um retorno. Para alguém querer bem a alguém, esse alguém tem que fazer alguma coisa para despertar, para que alguém venha amar ou gostar de alguém. Mas a Bíblia nos relata, sendo nós tudo errado, sendo nós fazendo tanta coisa ruim, Ele nos amou. Ele não esperou uma mudança. Não existe na igreja um lugar de preparação para receber o amor de Deus. Não existe uma classe preparatória para receber o amor. Muitos chegam na igreja com a cabeça virada. Muitos chegam, às vezes, forçado. Eu já vi alguém dizer assim, pastor, comecei para a igreja porque a minha mulher me forçava. E muitas das vezes eu ia para a igreja porque era forçado. Você imagina o Deus que conhece o coração, como ele se sentia, como ele se sente com um monte que vem para a igreja forçado. Muitos às vezes, por quê? Por um interesse. A namorada é bonita, mas ela só não te namora se você for para a igreja. E ele às vezes está agoniado, mas ele quer a namorada quando ele vem, ele disfarça, ele levanta até a mão. De vez em quando ele olha, ele finge que está até orando, porque ele tem que transmitir para alguém que ama que ele está vindo. E de repente é uma cilada. Não vamos entrar por esse lado, mas quero dizer que ele não esperou. Ele não esperou eu dizer, Senhor, eu te amo. Meu Senhor, eu estou vindo aqui porque eu estou apaixonado pela tua igreja. Eu estou aqui porque eu estou apaixonado pelo teu Espírito Santo. Ele não esperou, ele não espera nada em troca. Mas sabe o que ele fez? Ele deu o seu único filho para morrer em meu lugar, para morrer em teu lugar, não importando como você pensa, como você age, como você trata ou deixa de tratar. Ele te ama de bom modo, para que naquele dia não venha haver um porquê. Por que eu não recebo a vida eterna? Por quê? Porque eu falhei, porque eu errei. Mas a palavra de
existe uma chave por dentro, e essa chave está na minha mão. Deus não abre o coração de ninguém forçado. Deus não entra se a gente não der espaço. Ele disse aqui: se nós éramos errantes, se nós éramos todo errado, Ele nos amou muito mais agora reconciliados. Se quando nós era errado Ele nos amou, Ele nos ama muito mais agora que nós aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. Hoje nós temos demonstrado isso para Ele, e às vezes tem sido oração e oração dizendo: Senhor, como eu posso melhorar? O apóstolo Paulo, no início da sua vida cristã, ele falou assim: as coisas boas que eu quero fazer eu não consigo, as coisas boas que eu me esforço para praticar eu não consigo, mas as ruins que eu quero fazer, essa eu pratico. E quantos de nós não estamos passando por isso? Por que eu agir desse jeito? Eu podia ter evitado isso. As coisas que eu não quero fazer eu faço, palavras que eu não quero falar eu falo. Coisas que eu não quero ouvir, eu dou ouvido. Quantas coisas que nós temos ouvido nos arrependemos. Para que eu dei ouvido? Ainda nem dei crédito. Agora eu estou compartilhando de situações erradas. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Mas presta atenção, a verdade elas tem que estar paralela com a atitude. Não adianta você ter verdade e não ter atitude. Como nós unimos verdade e atitude, Deus abençoa. Diga para quem está ao seu lado: a verdade tem que estar junto com a atitude, e você vai ser abençoado. Amém? Amado Deus, tem algo para falar muito forte nesta noite, como Deus Ele falou ao meu coração nesses dias. Abra sua Bíblia em João 6,37. João, capítulo 6, o versículo de número 37. Aleluia. Quem encontrou, diga amém. Todo que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai é que me enviou esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém? O que ele está dizendo aqui? O Pai nos escolheu e entregou o Filho. Agora estamos debaixo de tratamento, estamos debaixo de cuidados. O Pai me entregou, Ele nos guarda, Ele nos protege. Estamos debaixo de cuidados. Mas eu tenho que ter o quê? Consciência. Eu tenho que ter entendimento que eu não sou simplesmente uma marionete, que eu não sou um bonequinho, que eu tenho vontade, eu tenho atitude, eu estou debaixo de uma proteção, mas essa proteção só é válida quando eu obedeço. O Pai nos escolheu. Todos que estão aqui nessa noite foram separados. Diga assim: eu fui separado. Irmão, você vê as multidões. Agora, irmão, hoje, no dia de hoje, eu chego em casa por volta de, muitas das vezes, 11 até meia-noite. As ruas estão cheias, multidão, pessoas que não querem nada, sem compromisso. Mas aqui nessa noite tem um povo que quer compromisso. Aqui tem um povo pensando no céu. Aqui tem um povo pensando numa família transformada. Aqui tem um povo preocupado com os filhos que estão crescendo. O mundo está indo de mal para pior. Mas a palavra de Deus me traz hoje ao entendimento que Deus, por seu infinito
Ele envia o seu filho para morrer na cruz. E depois ele nos separa, após morte de cruz, a vitória sobre a morte. E ele escolhe a cada um de nós. E diz assim: todo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. Diga comigo, se depender de Deus, todos que estamos aqui, vamos para o céu. Agora a Bíblia diz também, quando que reclama o homem alguma coisa mais detalhada dos seus próprios males praticados. As sementes não são semeadas. Existe semente do bem e semente do mal. A semente que você semear, você vai colher, não tem jeito. Preparou a terrinha, jogou, ela vai brotar. E tem muita gente semeando semente de derrota. Esquece. Davi semeou a semente da derrota. E ele achando que estava tudo bem. E o profeta encontrou com ele e falou: o que o profeta Natan falou para ele? Contou uma historinha para ele. Que aquele homem que tinha muitas ovelhas, tinha muitos bois, tinha muita criação, ele pegou daquele que só tinha uma, matou e comeu. E disse o rei: aonde está esse homem? Que eu quero pegar ele, eu quero matar, eu quero. E o profeta disse: esse homem é você. Eu? Aí ele caiu em cima. Ele plantou aquela semente, mas escolheu. Irmão, olha para quem está ao seu lado, cuidado com a semente que você está plantando. Uma hora dessa ela vai plantar. Ah, mas o Senhor não está me olhando, o que está acontecendo? E Deus até fala: quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Irmão, vai aparecer um monte de assombração na tua vida. Se você não vigiar, é a verdade que liberta, mas verdade sem ação não leva a nada. Está cheio de crente aí com verdade, que conhece, se deixar explana a palavra, fala com ousadia, tem voz diferente, aleluia, porque Deus, Ele é poderoso, aleluia, e não adianta. E na hora de fazer as coisas faz tudo o contrário. A voz bonita dele não vai levar a lugar nenhum. A semente que ele está plantando, ele vai colher. E Jesus está dizendo assim: aquele que o Pai mandou vir a mim, eu tenho um compromisso de guardar ele. Eu estou convosco todo dia até a consumação dos séculos. O meu Senhor está comigo, aleluia, aleluia, aleluia. Em momentos, irmão, de aflição, o Espírito Santo fala comigo: eu estou no controle, faz do jeito que eu estou mandando. Essa semana mesmo ele foi tudo comigo: fica parado e deixa que eu estou controlando. Tem hora que eu quero ser um pastor, e eu esqueço que existe um pastor acima de mim. Às vezes eu quero fazer algo, eu falo: cala e deixa comigo. A Bíblia diz que Saul foi o rei escolhido por Deus. E quando Deus deu uma ordem para ele, que era exterminar os inimigos todos, que não tocasse em nada, que tudo que fosse bom, tudo que fosse de riqueza, consome. Diz que ele ouviu bem o mandar de Deus, a ordem de Deus. Deus deu vitória, mas lá no meio da ação ele mudou tudo. Ele começou a ver o ouro, começou a ver os melhores gados, ele começou a separar, ele poupou a vida do rei, ele poupou tudo que Deus falou, fez o contrário. E Deus rejeitou ele como rei. Ele perdeu o reinado pela desobediência. E tem muita gente perdendo as bênçãos de Deus por causa da desobediência. Está entendendo isso? O que é desobediência? É quando nós praticamos aquilo que temos entendimento e praticamos mesmo assim. Porque a palavra é clara, a palavra tem peso. Deus está falando com a gente. É constante, vemos uma escola de profeta aqui quase desmanhando de tanto poder de Deus. Eu falei: dessa vez eu não vou cair não. Lá em São Paulo, quando eu falei, quando fui chegando estava durão, mas quando tocou em mim, quando fui acordar, estava num canto deitado. As irmãs foram lá, viram lá, cheio de óleo em cima de lá. Aí eu se levantei, eu não queria, mas que coisa boa.
Que unção maravilhosa. Passei o dia inteiro e a noite dormente de corpo. Aqui, as minhas pernas bambearam, eu não caí, mas fiquei o dia inteiro com as pernas. Aquela tarde e noite, as minhas pernas dormentes. É como Deus falou assim: eu não vou deixar cair, não, vou te mostrar que eu estou te dando uma unção nova. Todos foram cheios do Espírito. Quem estava aqui na história do projeto, levante a mão. Você recebeu? Quem recebeu? Diga aleluia. Quem sente até hoje essa unção, diga glória a Deus. Então uma salva de mão bem forte para Jesus. O Deus está aqui na unção. Irmãos, Deus está aqui. Ele não tem que mandar uma gaivotinha assim. Onde veio? Que negócio é esse aí? Espera aí. Eu sou Deus, eu estou aqui. Deus está nesse lugar. Diga para quem está ao seu lado, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Deus está nesse lugar. Eu estava lá em cima orando, falando: Senhor, fala no nosso coração. Senhor, fala. Ele está falando, irmão. Ele está dizendo: tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Porque eu disse: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio fazer a vontade dele, irmão? Não. Ele veio fazer a vontade do Pai. Chama-se obediência. Fala comigo: obediência. Eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. E se Ele me entregou para cuidar, eu vou cuidar. Mas como Deus vai cuidar de quem não tem cuidado? Como que Deus vai proteger, irmão, quem está semeando semente de derrota? Como Deus ele vai cuidar de alguém que maltrata o irmão, que briga em casa, que maltrata os filhos? Depois não entende que o filho não aceita Jesus. Maltrata, chega o filho de todo mundo, depois eu não entendo o que acontece lá em casa. Os meus filhos não querem nada. Não quer porque você é o primeiro a agir errado. E como você vai ser um exemplo para os seus filhos? Aí Jesus diz assim: o Pai me deu para cuidar. Se depender de mim, eu não vou perder nenhum. Mas só, irmão, que tem a parte dele, mas tem uma parte sua. A parte minha eu tenho que fazer muito bem, porque a parte de Deus é infalível. Ele não falha. Amém? Diga aleluia. E está escrito no versículo 39: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Eu entendo uma coisa: a minha salvação já está garantida. Levanta a mão e diga comigo: a minha salvação já está garantida. Agora faz assim com o dedo. Agora toma para o dedo, é só depende de você agora. A salvação só depende da gente. Não vai ter culpa para ninguém. Ninguém vai se esconder. Tem que permanecer na verdade. Porque nós conhecemos. Não tem jeito, irmão. Se as pessoas pudessem imaginar, irmão. Eu já tentei imaginar o céu, mas imagina o inferno. Tem alguma coisa que diz no Apocalipse, me ajuda aí? É onde o bicho não morre, o fogo constante, não é isso? O fogo não se apaga e o bicho não morre. Meu Deus do céu. Você imagina, tem pessoas: o carro bateu, explodiu. O cara nem deve ter sentido. Foi uma coisa, um relâmpago. Mas a Bíblia diz: já pensou, irmão? Onde o fogo está aceso. Pastor, que palavra é essa? É a verdade. Diga
comigo, essa é a palavra da verdade. Não tem para onde correr, irmão. Ah, Jesus é bom, Jesus é legal, Jesus é maravilhoso, Ele veio para salvar, mas Ele veio salvar aqueles que querem salvação. Quem quer ficar brincando na casa de Deus, quem não quer levar Deus a sério, não vai entrar no céu não. Porque o céu é para aqueles que vivem na verdade. Porque a verdade liberta. Não é só para conhecer, mas é para praticar. É a prática que vai nos levar. Eu até entendo que tem gente que não conhece nem muito a verdade, mas vai para o céu. Porque o pouquinho que conhece, ele pratica. E tem gente que conhece muito e não pratica nada. Ah, mas eu estou vendo. Mas ele está vendo. Quem está vendo é o Senhor. Ele vê o que o homem não vê. Ele escuta o que o homem não escuta. Tem gente calada, mas o coração fala. Pessoas que odeiam o outro. Ah, se aquela pessoa não fosse aquela igreja, ia para lá. Enquanto aquela pessoa estiver lá, eu não piso lá. Como é que vai ser no céu? Como vai ser no céu? O anjo, o pai já disse que eu posso entrar. Mas fulano está aí? Ah, tá. Quero saber então, não quero. Fica aí com ele aí. Ah, taca fogo! É uma brincadeira, mas é essa aí, irmão. A Bíblia diz: se você não amar quem você está vendo, como você pode dizer que ama quem você não vê? A Bíblia diz que quem vê Deus é fulminado. Então, se o homem ver a Deus, você está entendendo? Se tivesse o poder de ver, mas ele não pode. Mas se nós não amamos quem estamos vendo, tem pessoas que têm ódio, que de graça não gostam. Tem um ditado que no mundo fala muito: o meu santo não foi com dele. Não existe isso com crente, irmão. Esse meu santo, ele escuta muito isso nos dias de hoje, agora no final de ano. Ah, esse tal vai ter uma energia. Você tem uma luz. Eu vejo uma luz em você. Meu irmão, é a luz só que tem Jesus, irmão. É mentira essa luz. Essa energia é falsa. Energia tem aqui no Espírito Santo. Aqui tem a luz. Jesus Cristo é a luz. Aquele que está na luz não tropeça. Aquele que está na luz não erra, não falha. Você quer conhecer quem está na luz? É quem anda certinho na presença de Deus. Está na luz. Porque a Bíblia diz que quem está na luz não tropeça. Quem está tropeçando é quem não está na luz. E o versículo 40 diz assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem quer ressuscitar no último dia, levante sua mão. Naquele grande dia, a Bíblia diz que os que morreram ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos vai se encontrar com Ele. Essa ceia é para que nós entremos em comunhão com Deus. A Bíblia fala de comunhão com os irmãos, mas fala de comunhão com Cristo. Não adianta eu comer simplesmente do pão e beber do cálice, que não vai ter valor nenhum. Para mim comer desse pão e beber do cálice, eu tenho que estar bem com meus irmãos. Eu tenho que estar bem com Deus. Você está se esforçando para isso? Ou você é daqueles que está dizendo assim: um dia eu chego lá, um dia eu vou ser bom? Meu irmão, é hoje. É o dia de ser transformado. É hoje o teu querer. Eu venho com o irmãozinho conversando e falando com ele que a parte de Deus ele faz muito bem, mas tem uma parte que é nossa. Se eu sei que eu no mundo eu fiz muita coisa errada,
eu tenho que evitar. Se naquela rua ali, eu aceitei Jesus, mas tem um rastapé que eu ia ali. Na minha época era rastapé. Hoje é balada. Se eu ia na balada, e nos mais antigos no rastapé, eu aceitei Jesus. O meu lugar não é mais na balada e no rastapé. Então o que eu tenho que fazer? Vou mostrar para você. O rastapé é nessa rua aqui. Eu corto até caminho. Por aí eu vou andar mais. Se eu passar por aí, eu vou ver aquela moreninha do rastapé. Aquela mulatinha. Eu não vou entrar por aqui não. Eu vou andar mais, eu vou por aqui. Chega de rastapé. Porque agora eu sou de Cristo, irmão. Eu agora quero morar no céu. Os meus prazeres não interessam mais. Mas agora a minha vontade é agradar aquele que me chamou, aquele que me entregou na mão do filho para ser cuidado. Mas depende das minhas atitudes. E eu tenho que ter cuidado até mesmo com aqueles que estão ao meu lado. Porque é perigoso. Porque de repente, vem cá você. Você está distraído e alguém passa, que nada, vamos pro rastapé. Tu tem que brincar, você não te leva. Tá com o cabelinho legal, mas ele está com Jesus. Você tem que ter cuidado com quem vem falar no teu ouvido, irmão. Tem muita gente falando coisa que não deve, e a Bíblia diz que o que contamina é o que entra. Tem muita gente sendo contaminado por palavras, por atitudes. Mas quero dizer para você que aquele que cuida de nós, se você pedir, ele fala contigo: filho, não faz assim. Filho, eu estou contigo. Tenha paciência. Você conhece a minha palavra? Pratica a minha verdade. A alegria apareça, não está bem, mas no final você vai ter recompensa. Nem sempre a verdade nos agrada. Nem sempre as pessoas nos agradam, mas nós estamos debaixo de uma autoridade, nós estamos debaixo de uma proteção, de um Deus forte, de um Deus poderoso, que Ele está pronto a agir quando eu obedeço, quando eu pratico a vontade dele. Diga para quem está ao seu lado, diga assim: doa quem doer. Nós temos que viver a verdade. E quem quer ver a verdade, bate palma bem forte. É a verdade que quer. Vai lá, extermina tudo, mata tudo, não deixa ninguém vivo. É os inimigos, acaba com tudo. Recebeu a ordem e fez pela metade. Deus não quer a ordem pela metade. Deus quer que atenda a ordem completa. Ele quer que você não faça a obra pela metade. Ele quer que você faça a obra completa. Porque se você fizer completa, você vai receber a bênção completa. Quem quer a bênção completa? Então cuidado. Irmãos, já estamos encerrando. Marcos 16. Isso aqui eu falei hoje pela manhã. E Deus me trouxe a memória. Diga comigo: tratamento é acompanhado de trabalho, e compromisso e obediência. Marcos 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será, mas quem não crê será